Do Senhor Jesus a todos. O meu nome é Rafael Carlos. Eu estou aqui para comentar mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. E desta vez será a lição de número 5, onde nós estaremos falando sobre dons espirituais na sua classificação, dons de elocução. Nosso trimestre da Escola Bíblica Dominical CPAD tem sido uma bênção em nossas vidas e está sendo tratado sobre os dons espirituais, dons ministeriais e dons de serviço. Hoje vai encerrar o estudo referente a dons espirituais, referente aos dons de elocução. Importante dizer que os dons espirituais citados na carta do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, ele relata de 9 dons. E esses 9 dons foram separados em 3 classificações. Dons de revelação, que refere-se à palavra de sabedoria, conhecimento e discernimento de espíritos. Dons de poder, que foi a aula passada, refere-se a dom da fé, dons de curar, dom de operação de maravilhas. E na aula de hoje nós falaremos dos dons de elocução, que são eles: dom de profecia, dom de variedade de línguas e dom de interpretação das línguas. Espero que essa aula seja edificante na sua vida e que a gente possa aprender e se aprofundar um pouco mais na palavra de Deus. Para melhor compreensão, nós vamos falar sobre o dom da profecia conforme a Bíblia Sagrada. Porém, é importante dizer que Deus sempre quis e sempre se comunicou com o homem. Desde Adão, o Senhor já conversava, se comunicava com o homem. Porém, há um personagem muito importante no Antigo Testamento e presente bem no início do Novo Testamento, que é o personagem ou o ministério profético, o profeta. E o que é o profeta? O profeta é o representante de Deus na terra. É a pessoa escolhida por Deus para representá-lo na terra e levar a sua palavra ao povo, no caso do Antigo Testamento, a um rei ou uma pessoa específica. Alguns exemplos da Bíblia que eu deixo aqui nessa ilustração são Samuel, Elias e o último profeta João Batista, onde você acha referência em Lucas capítulo 16 e versículo 16. Esse ministério profético ou ministério do profeta, ele encerrou com a chegada de Jesus Cristo e o início do seu ministério. Então, no Novo Testamento, a referência bíblica Hebreus capítulo 1 e versículo 1 vai dizer que antigamente Deus falava por meio dos profetas. Porém, neste tempo, ele fala conosco através de seu Filho Jesus Cristo. Logo, nós temos, após a morte de Jesus Cristo, após o derramamento do Espírito Santo em Atos 2, também a manifestação de dons espirituais, que são o que estamos estudando nesse trimestre. E então, irmão Rafael, já que Deus ele falava por meio do profeta e hoje fala conosco através de Jesus Cristo e através da Sagrada Escritura, Deus também fala conosco através do dom de profecia. Logo, o ministério de profeta não existe mais. Foi até João Batista, o último profeta, conforme Lucas 16:16. Porém, Deus pode usar alguém no dom de profecia. Logo, é usado conforme o Espírito quer, no momento em que ele quer, e não são todos que profetizam, mas aquele a qual o Espírito acha que é útil. E nós vamos entender nesse trimestre o que é dom de profecia. O dom da profecia é uma mensagem espontânea, inspirada, em língua conhecida, para quem fala e para quem ouve. Ou seja, a profecia, no dom da profecia, ela não é ensaiada. Não é ensaiada, não é preparada previamente. Ela é espontânea, inspirada pelo Espírito, falada na língua da pessoa que conhece, no caso eu falo português, Brasil,
E a outra pessoa que conhece a língua portuguesa do Brasil, ele vai entender essa mensagem. Ou seja, é uma mensagem que é entendida por quem fala e por quem ouve, inspirada pelo Espírito. Mas quais são os objetivos desse dom? E o objetivo é consolar, exortar e edificar a igreja de Cristo. Importante você entender que o dom da profecia, ele precisa sempre ser avaliado. Toda profecia deve ser julgada. A Bíblia diz para avaliarmos a profecia. Examinai tudo, retende o bem. Por que deve ser feita essa avaliação? Porque a profecia, ela pode vir de Deus, ela pode vir do próprio homem, como também ela pode vir do diabo. Veja, meu irmão, que a profecia, quando vem de Deus, ela é verdadeira, ela é pura. E nós sentimos, o nosso espírito testifica que a pessoa que está sendo usada pelo Espírito Santo confirma conosco. É confirmado automaticamente. E, obviamente, quando é uma profecia vinda do homem, ela é fantasiosa, ela é imaginária, porque o coração do homem faz isso. E quando é provinda do diabo, ela sempre é cheia de mentiras, porque o diabo é o pai da mentira e dele é a fonte de todo engano. Logo, é importante entender que Deus usa os teus servos com dom de profecia. Porém, a pessoa que está sendo usada não deve ser julgada. O que deve ser julgada é a mensagem que ela está sendo falada. Então, quando a Bíblia Sagrada diz para julgar as profecias, é para julgar a mensagem. Por isso, importante entendermos esses 3 pontos, que a profecia pode vir oriunda da fonte divina, do homem ou do diabo. É um dom que todo mundo quer ter, mas deve ser usado com muito cuidado. O dom de Deus é para edificar, exortar e consolar a igreja. Não é para maltratar, não é para expor a vida de ninguém e muito menos se autoexaltar. Edificar a igreja. Importante também lembrarmos que nessa aula fala-se do dom de variedade de línguas. E há uma certa confusão que as pessoas fazem nesse dom. Mas para entendermos melhor esse dom, vamos ler a sua descrição que está na revista da Escola Dominical, que é pelo irmão Thomas Over. Perdoe-me se a minha pronúncia não estiver correta, eu não sou muito bom em outro idioma, né? Mas vamos lá. Diz assim: habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende. Olha só, é uma habilidade em que a pessoa não entende. É uma língua estranha para a pessoa que fala. Para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Logo, a variedade de línguas é o quê? Eu estou falando uma língua que eu não entendo, mas que a outra pessoa vai entender e pode ser um louvor a Deus, pode ser uma oração ou uma transmissão de uma mensagem divina. Algumas pessoas confundem o dom de variedade de línguas com o dom de línguas, que é evidenciado no batismo no Espírito Santo com a evidência de línguas. Então, qual é a melhor forma de entendermos a diferença um do outro? Vamos lá com calma. Eu fiz um quadro ilustrativo. Espero que tire essas dúvidas e possa esclarecer melhor o seu conhecimento desse assunto. Falar em línguas. Fui batizado no Espírito Santo, irmão Rafael. Fui revestido de poder, evidenciei línguas, foi comprovado que eu fui batizado. Glória a Deus. Significa que eu tenho o dom de línguas? Não. Infelizmente não, meu irmão. Todo aquele que é batizado no Espírito Santo e fala línguas, não significa que ele tem o dom de variedade de línguas. Uma coisa é falar em línguas, outra coisa é ter o dom de variedade de línguas. Mas então, o que é falar em línguas?
Primeiro ponto, quando somos batizados no Espírito Santo, há a evidência de falar em línguas que comprova o batismo. Então, aquele que fala em línguas, ele edifica a si mesmo. Ele fala uma língua que ele não entende, mas ele edifica a si mesmo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. Porque em mistérios ele fala com Deus e com Deus entende. Quando você fala em línguas é algo tão tremendo que edifica só a você. Porque quando você fala em línguas para outra pessoa, a outra não entende. Porque ainda não é a manifestação do dom. Vamos entender aqui com calma. Não necessita de interpretação. Quando você fala em línguas e fala em mistério, é você e Deus. Logo, quando você estiver orando, e naquela oração fervorosa você falar em línguas e você não está entendendo, como o apóstolo Paulo diz, você está orando com seu espírito, né? E você está edificando a si mesmo. Manifesta ali até mesmo o que diz lá em Romanos capítulo 8. O Espírito Santo intercede por nós a Deus com gemidos inexprimíveis, inexplicáveis. Você não está entendendo a própria língua que está falando, mas você sente que o Deus Todo-Poderoso a entende, porque é dele. É para falar somente com Deus, também lá em 1 Coríntios capítulo 14, 2. Logo, primeira dica que eu dou para você, meu irmão e minha irmã, que é novo convertido, ou que de repente já está há mais tempo na igreja, até mesmo você é um obreiro e não entende. Você está alegre, feliz no culto, glória a Deus, fervoroso, e começa a falar em línguas alto, 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 achando que isso está edificando outra pessoa. Meu irmão, infelizmente você não está edificando outra pessoa, está edificando a si mesmo. Quando você toma esse tipo de ação, você acaba, de certa forma, chamando a atenção do culto para você, mas não edifica. Você acaba sendo um alvo no culto negativo, porque não está edificando ninguém, apenas a si mesmo. É nesse ponto que o apóstolo Paulo fala. Fale consigo mesmo e com Deus. Não chamando a atenção da igreja ou atraindo a atenção da igreja para algo que não edifica. Porque o dom deve ser usado para edificação da igreja. No caso, falar em línguas é para edificar a si mesmo. Então, quando tu for falar em línguas, fale consigo mesmo em um tom de voz que não precise atrair a atenção de todo mundo. Porque eu já vi até pessoas ministrando a palavra de Deus e de repente alguém é feliz com aquela mensagem e começar a falar em línguas, e a mensagem ser interrompida e aquela pessoa que está falando em línguas não estava manifestando um dom de variedade, mas estava alegre no espírito falando em línguas, quando ela poderia de alguma forma falar consigo mesmo, um tom mais baixo, e a mensagem da palavra de Deus não ser interrompida. Então é um conselho do irmão Rafael, baseado na Bíblia Sagrada para você. Agora, o dom de variedade de línguas, ele edifica a igreja. 1 Coríntios 14, versículo 27. Você vai entender nesse quadro que é uma coisa contrapondo ou explicando a outra. Enquanto falar em línguas edifica a si mesmo, o dom de variedade edifica a igreja, é o coletivo. Enquanto falar em línguas não necessita de interpretação, aquele que tem um dom de variedade necessita de interpretação para compreender a mensagem. Ou seja, quando o dom de variedade de línguas é manifesto, obviamente, Deus vai levantar alguém, pode ser a mesma pessoa ou outra pessoa, com o dom de interpretação de línguas, para que aquela língua estranha ao qual a pessoa está falando seja interpretada por outro ou por ele mesmo e a igreja seja edificada, aliás, pela mensagem divina que está sendo transmitida. E por último, é para transmitir uma mensagem para a igreja. Ou seja, você percebe então que há diferença quando você fala em línguas consigo mesmo, edifica a si mesmo e fala para Deus e Deus entende. E quando a língua é estranha e ela é interpretada, aí manifesta-se o dom de variedade de línguas. O apóstolo Paulo vai dizer que nem todos falam línguas. Isso ele quer dizer que nem todos têm o dom de variedade de línguas.
um ponto muito importante para colocar aqui, que eu acabei não colocando, mas vou citar para você. O batismo no Espírito Santo, com evidência de línguas estranhas, é para todos. A promessa é para todos. Joel capítulo 2, é para todos. E quando você estiver numa reunião, todos podem falar em línguas. Isso não é proibido, não. A Bíblia permite isso. Todos podem falar. Em Atos 2, todos falaram. Só que é importante dizer que o que você não pode fazer é interromper uma mensagem divina porque está falando em línguas. Não. O dom de variedade de línguas que vai transmitir uma mensagem, aí sim ele se sobrepõe. Se sobrepõe e é transmitido através da interpretação. Uma observação muito importante. Cuidado com as imitações. Meus irmãos, infelizmente o diabo, que é o pai da mentira, ele é um grande ator e ensina muitas pessoas a imitarem os dons de Deus. Por isso que é muito importante buscar a palavra do Senhor para entender as verdades bíblicas e poder também assim expulsar a ação do maligno, tendo o dom de discernimento, que é um dom muito importante para todos. Existem muitas manifestações de línguas e interpretações que não tem nada de Deus nisso. Por isso fique atento e julgue com base na palavra de Deus. E por último, meu irmão e minha irmã, não menos importante, essa aula vai estar falando sobre o dom de interpretação das línguas. Vamos ler a descrição para ficar mais claro. É a habilidade de interpretar no próprio vernáculo. Que palavra linda que eu aprendi nessa lição, hein? Vernáculo quer dizer no próprio vocabulário, né? A habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas. É aquilo que eu falei agora mesmo. Está sendo a pessoa utilizada no dom de variedade de línguas e alguém, a mesma pessoa, outra pessoa, levanta-se e interpreta no vocabulário ou no idioma a qual está sendo transmitida a mensagem. Por exemplo, eu estou falando português e de repente eu mesmo, no dom de variedade de línguas, começo a falar em línguas, outra pessoa. Eu posso interpretar ou outra pessoa pode interpretar, se Deus assim permitir, no idioma do português, para que você que está ouvindo a mensagem e entende o português, entenda a mensagem. Veja que como Deus é maravilhoso. O objetivo é a mensagem ser entendida. Por isso que a tradução ali tem que ser no idioma conhecido, né? Isso é muito importante. Cuidado, outra observação que eu deixo para essa pré-aula. Cuidado com a confusão. Confusão. 2 no máximo, ou 3. 2 no máximo, ou 3, né? Isso que eu quero dizer aqui. 2 no máximo, 3. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 27. Por que o apóstolo Paulo coloca essas ordens para Coríntios? Porque havia muita confusão. Imagine você que uma pessoa manifestava-se num dom de variedade de línguas, 3, 4, 5, 6 pessoas queriam interpretar. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, Deus não é Deus de confusão. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus bondoso, que zela pela sua palavra e deseja que todos a conheçam. E a conheçam corretamente, não com confusão. Logo, quando o dom de variedade de línguas se manifesta em alguém, Deus é sábio. E aquele que tem um dom vai se levantar, usado por Deus para interpretar, e que isso seja feito no máximo com 2 ou 3. Por quê? Para que não haja confusão e a palavra divina, ao invés de ser mal interpretada, seja interpretada. Então nós vemos um cuidado de Deus para com o uso dos dons espirituais. Meu irmão, essa aula é maravilhosa, né? Esses dons de elocução, que são os dons de falar, são maravilhosos. Profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. Nós vemos Deus sempre desejando falar com o seu povo. Espero que essa aula edifique a sua vida. Espero que essa pré-aula, aliás, possa esclarecer melhor algumas dúvidas que possam surgir. Mas, lembrando que essa pré-aula não substitui a sua presença na Escola Bíblica Dominical. Por favor, meu irmão, muito obrigado por todo aquele que tem
assistido essas pré-aulas, que tem me elogiado. Muito obrigado pelo seu carinho nos comentários, pessoalmente, na própria postagem. Mas eu lhe peço, não deixe de ir para a Escola Bíblica Dominicana na sua igreja. Essa é uma pré-aula para te ajudar, lhe auxiliar. Mas a sua ida à sua igreja é muito importante. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você possa ficar com essa mensagem da parte de Deus. Dons de elocução. Deus ainda fala com o seu povo. Dons de falar. Que Deus te abençoe.